Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Vamos ler então a palavra do Senhor. Esther, capítulo 4. A palavra do Senhor nos diz: Quando Mordecai soube de tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deleitavam em pano de saco e de cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela tudo o que se passava, e a rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Hataque, um dos seus eunucos do rei, e que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e o que ele estava fazendo aquilo. Hataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Ramã havia prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na presença lhe suplicasse pelo povo dela. Hataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Hataque e mandou que ele entregasse as seguintes mensagens a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamado para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: Não pense que por estar no palácio real, você será a única de todos os judeus que conseguirá escapar, porque você ficará calado agora, e de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi por uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos entendê-la e aplicá-la aos nossos corações. Que a Tua palavra fale conosco nessa noite, ó Pai. Que nós possamos ser mais parecidos com Jesus por meio dela. No nome da Tua palavra que eu te oro e agradeço, ó Pai. Amém. Coragem. Coragem, meus irmãos. Tempos sombrios, tempos difíceis levam há tempos em que também se demonstra grandes atos de coragem. Nessas últimas 2 semanas a gente tem visto aí, talvez com um pouco de embasbacamento aí, a invasão da Rússia até a Ucrânia. E embora para os ucranianos esteja sendo um tempo sombrio, um tempo de muita dor, de ver seus familiares ameaçados, de ver sua terra, o lugar onde eles vivem, sendo invadidos, há também grandes demonstrações de força e de coragem que nós temos acompanhado pelas redes sociais, pela mídia, e que nós temos visto por aí.
Por exemplo, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, é o nome difícil, ele surpreendeu a todos quando ele mesmo, né, se coloca no meio dos frontes de batalha, quando ele mesmo se envolve naquela postura de autoridade e ele se coloca no meio da guerra. Essa semana, quando convidado pelos Estados Unidos a ter uma força ali para poder se retirar, ele respondeu dizendo que eles estavam precisando de armas e não de uma carona. E todos ficaram ali chocados com a coragem daquele presidente. Mas não somente o presidente. A gente viu, por exemplo, um casal jovem, essa foto circulou também pelas redes sociais, que na iminência da guerra decidiram se casar. Já estavam namorando há algum tempo, decidiram ali se casar. Tem a fotinha ali do padre ortodoxo, todo diferentão, fazendo o casamento deles. E no outro dia, a lua de mel foi no fronte de batalha. Eles se casaram, celebraram o seu amor e no outro dia pegaram armas para poder sair e lutar pela sua cidade, pela sua segurança. Houve um homem também, o tal de Vitali Skakun, né, que ele, para poder defender a cidade de Kiev, ali, a capital onde grande parte das tropas estão sendo concentradas, grande parte dos esforços estão sendo concentrados, e ele então explodiu uma ponte, e para isso ele sacrificou a própria vida, deixando mulher, deixando filhos, mas ele sacrificou sua própria vida para que os russos não conseguissem entrar ali naquela cidade. Atos de coragem, atos de braveza, atos de um povo que quer e que tem essa coragem, essa virtude, essa firmeza moral de saber fazer o que é certo, custe o que custar. Essa firmeza de lutar por algo, mesmo que talvez isso lhe custe alguma coisa, mesmo que talvez isso lhe custe a própria vida. Coragem é fundamental. E esse texto de Esther que nós estamos aqui hoje vai nos ensinar um pouco sobre isso, sobre essa necessidade que nós temos de ter coragem em tempos sombrios, ter coragem em tempos maus, ter coragem em tempos difíceis de acreditar. Se vocês se lembram bem, nós estamos acompanhando aqui a história de Esther e Mordecai, dois judeus que estão vivendo ali naquela Pérsia. Esse mundo da Pérsia que é um mundo muito parecido com o nosso mundo. E a gente viu que no início da história, Esther e Mordecai, parece que eles tiveram seu coração e a sua mente seduzidos e conquistados ali por aquele reino da Pérsia. Eles eram judeus, eles eram parte do povo de Deus, mas eles preferiram viver como pagãos desse mundo. Eles preferiram se identificar não como povo de Deus, eles preferiram se identificar como persas, como parte desse mundo que quer roubar a identidade, como parte desse mundo que quer então seduzir o coração daqueles que fazem parte do reino de Deus. E a gente vê que isso chega a tal ponto que Esther se torna a rainha do mundo pagão. E nós temos Esther, uma judia, uma filha do povo do Senhor, sendo a rainha do mundo pagão. A gente viu mais especificamente na semana passada, então, que um homem chamado Ramã, que era um agagita, um inimigo histórico do povo de Deus, ele é engrandecido pelo rei, e o rei ordena então que todos se prostrem a Ramã. Nós temos então que Mordecai, ao ver aquela cena, parece cair em si, parece que então a luzinha acende no coração dele, e ele não se dobra, ele não se prostra ao inimigo do povo de Deus, e ele então decide resgatar e recuperar e afirmar sua identidade de judeu. Mas nós vemos também que infelizmente isso atiça Ramã. Ramã, que se tornou o homem mais poderoso do reino, ele chega para Assuero com um plano maligno de matar todos os judeus do império, todos os judeus. Ele propõe ali um genocídio contra o povo judeu. Nós vemos que não é à toa, né, que Hitler proibiu a leitura de Esther na época do seu governo, porque ele tinha o mesmo plano maligno de Ramã. Mas nós temos então que
esse genocídio é marcado, e é marcado para daqui a 12 meses. Eles juntam Ramã e Assuero, propõem uma lei, propõem esse decreto, enviam esse decreto para todas as regiões do império, para todas as partes do reino deste mundo. E então eles dizem que naquele dia, no dia 12 do mês de Nissan, todos podem à vontade matar e saquear os judeus, roubar suas posses. E a gente terminou então semana passada vendo como Assuero e Ramã são a exata figura dos reinos deste mundo, que decretam morte, que decretam guerras, e que no fim eles estão ali comemorando, enquanto o mundo fica perplexo. Enquanto o mundo fica perplexo. E aí agora nós estamos diante desse impasse. O povo de Deus está por um fio. Não é somente o povo de Deus em Suzã, é o povo de Deus em todo o império. E lembrem-se, meus irmãos, Jerusalém, Israel, estava dentro do império naquela época. Era um plano para poder acabar com a semente santa do Senhor. A semente santa do Senhor. Nós temos então que os inimigos do povo de Deus parecem ter vencido. E agora o povo de Deus está com seus dias contados. O reloginho está ali, passando e passando. E é nesse contexto então que nós vamos aprender hoje que ser parte do povo de Deus nos reinos deste mundo exigem coragem. Ser parte do povo de Deus nos reinos deste mundo exige certa dose de coragem. Nós precisamos ser corajosos para fazer alguma coisa diante do mal, para fazer alguma coisa neste mundo. E nós vamos ver isso em 3 partes, em 3 pontos. Primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, que esse texto mostra para a gente, é que a verdadeira coragem, ela precisa vir do alto, ela precisa vir da parte de Deus. O texto começa nos falando então, depois de todas essas coisas, qual que foi a reação de Mordecai diante de todo esse plano, diante dessa notícia. E o texto nos diz então que Mordecai, ele reagiu com toda indignação, com toda tristeza, com toda consternação que ele poderia viver, né? Nós vemos ali cena que na cultura bíblica era justamente profunda tristeza, profunda indignação. Ele rasgou as suas roupas, ele arrancava os seus cabelos, ele se vestia de pano de saco, ele se vestia de cinzas, ele jogava cinza sobre a cabeça, né? Ele clamava, ele gritava de amargura. Então ele, nessa condição, vestido de pano de saco, com cinzas na cabeça, todo sujo de cinzas, ele vai ali para a porta do palácio. E aí havia uma lei em que quem estivesse na porta do palácio não poderia entrar. Quem estivesse na porta do palácio com roupas de pano de saco não poderia entrar. E aí você se pergunta, se ele não podia entrar, por que ele foi para lá? Por que Mordecai queria estar daquele jeito, daquelas vestimentas, indo para ali? Meus irmãos, a maioria dos comentaristas aqui entende que o que Mordecai está fazendo é uma espécie de protesto. Ele se identifica, a gente viu semana passada que a ação dele de não se dobrar diante de Ramã foi uma ação em que ele se identifica como o povo de Deus. E agora ele, identificado como o povo de Deus, ele se coloca ali naquele lugar que ele não pode entrar por causa daquelas roupas que ele veste, aquelas roupas que são uma forma de protesto contra toda a injustiça que está sendo cometida contra os judeus. Então ele fica à porta, esperando que alguém o veja. Lembre-se, gente, Ramã era alguém que trabalhava no palácio. A gente vê que Ramã é alguém que tinha acesso aos corredores e às intrigas palacianas. A gente via que ele, quando Esther estava ali para ser rainha, ele entrava, ele dava dicas, ele conversava com ela. Mordecai, ele quer ser visto. Ele quer que a sua indignação se torne pública. Ele quer que as pessoas o vejam. Então nós temos então, gente, a grande guinada na vida de Mordecai. A gente via Mordecai no início da história escondendo a sua própria identidade como judeu, escondendo quem ele era.
Mas agora ele se identifica tão profundamente com o povo de Deus, ele se identifica tão profundamente como parte desse povo maior, que ele chega ali e ele se apresenta naquela situação diante dos homens. Mas mais do que isso, o texto nos diz então que não apenas Mordecai teve essa expressão, mas como os próprios judeus de todo o império, por onde essa notícia passava, parece que eles imitavam o ato de Mordecai. Se vestiam de pano de saco, colocavam cinza sobre a cabeça, choravam, lamentavam, jejuavam. Pense aqui, meus irmãos, se alguém falasse com você hoje à noite que a sua cabeça tem um prêmio pela sua cabeça, que vão te matar, qual que seria a sua reação? O que você faria? Bem, Mordecai aqui está sendo corajoso. Mordecai aqui está sendo corajoso. Se me falasse assim, tem um bandido aqui em Abaeté que está com uma arma querendo te matar, e ele vai ganhar R$1 milhão por isso, eu já não estaria aqui amanhã não. Mas Mordecai, ele não foge. Mordecai, ele não apenas se apresenta diante do palácio, mas ele faz como uma forma de protesto. Ele coloca suas roupas de pano de saco para mostrar que ele está indignado, que ele está triste. E ele então se identifica poderosamente com um povo que está marcado para morrer. Lembre-se, gente, Mordecai escondeu a identidade dele por tanto tempo que talvez os povos nem soubessem que ele era judeu. Talvez o povo agora tivesse até surpreso de ver Mordecai ali. Mas Mordecai, ele agora está decidido a pegar a sua indignação, pegar a sua tristeza, expressar ela de maneira poderosa e corajosa diante dos homens, para que os homens vejam. Mas percebam de maneira mais profunda, gente, o que Mordecai e o povo de Deus está fazendo ali não é apenas coragem neles mesmos, não é apenas que eles estão sendo corajosos porque a vida está sendo ameaçada, é também, esse é o principal motivo pelo qual eles estão sendo corajosos, mas eles são corajosos principalmente porque eles estão buscando o Senhor. Observe as palavras, gente: jejuando, chorando, lamentando. Eles estão aqui, essa expressão de tristeza deles é recheada com práticas espirituais. Tem práticas espirituais envolvidas ali, esse choro. O jejum, na Bíblia, ele está sempre ligado com oração. Então percebam, gente, o livro de Esther, embora ele não cite o nome de Deus, a gente vê a presença de Deus o tempo todo, e a gente tem agora a presença de Deus sendo manifesta no clamor de um povo, no jejum de um povo. O jejum, essa prática de se abster de alimentos por uma necessidade espiritual maior. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo: nós não vamos comer por um tempo, para dizer ao mundo, para dizer a nós mesmos, para dizer ao nosso coração, que antes da comida física, nós precisamos ter fome da presença de Deus. Nós precisamos ter fome da presença e da necessidade de ter Deus com a gente. Isso que é o jejum. Muitas vezes a gente acha que jejum é algo para ganhar uma bênção de Deus, mas não. O jejum é uma necessidade, é uma forma de falar que nós precisamos de Deus, de que nós precisamos de Deus mais do que a comida que nós comemos. Enquanto nós jejuamos, então nós estamos proclamando isso, de que nós não estamos sozinhos, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de uma coragem que vem do alto. E o povo que está agora ameaçado de morte, o povo que sabe que eles estão perdidos, que eles vão morrer, que tem alguém querendo matá-los e exterminá-los dessa terra, eles jejuam, eles se abstêm de comida para falar: Deus, nós precisamos mais do que comida de você, nós precisamos do Senhor, porque nós queremos que somente o Senhor pode nos livrar dessa situação. Deus não é citado no livro de Esther, mas o povo de Deus que ora, jejua, que clama pela sua presença é citado. E isso nos encoraja nesses dias maus, isso nos encoraja na nossa vida, meus irmãos, isso nos encoraja nesses dias de tristeza, porque isso faz toda a diferença. Em um mundo como o nosso mundo, em que Deus é esquecido, em que Deus não é falado,
em que o nome de Deus parece ser ocultado nas referências. Nós temos um povo de Deus espalhado pelo mundo, que clama a presença dele, e que chora, e que jejua. E pela nossa ação nesse mundo, e por nós o buscarmos, a presença de Deus é manifesta no meio do seu povo. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar que a nossa oração faz diferença. Nós precisamos nos lembrar que o nosso jejum faz diferença. Nós precisamos lembrar que nós, como igreja, precisamos estar cobertos por práticas espirituais para poder apontar Deus para o mundo. Em um mundo em que Deus vive escondido, porque o mundo quer silenciar a voz de Deus, a gente pode tornar Deus presente no mundo por meio da nossa vida devocional. Meus irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso está em Efésios 6:12. A nossa luta não é contra esse mundo. A nossa luta é uma luta espiritual. A nossa batalha é uma batalha espiritual. O que a gente faz, o que acontece, o que a gente faz aqui neste mundo, o que a gente vive, a nossa oração, o nosso jejum, isso movimenta no mundo espiritual, no mundo sobrenatural. E nós temos armas espirituais para combater e para viver a nossa vida neste mundo. Há um Deus que batalha por nós, meus irmãos. Há um Deus que ouve as nossas orações. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ver isso. Porque existem lutas, existem batalhas na nossa vida que só vão ser vencidas com oração, com jejum. E isso, às vezes, vai ser a coisa mais corajosa que você pode fazer. Vai ser a coisa mais corajosa que você pode fazer. Porque num contexto em que o medo nos assombra, em que a gente parece não ter saída, em que não parece ter nada mais corajoso para se fazer, a coisa mais corajosa que a gente pode fazer é se ajoelhar no chão e clamar: Deus, age em nossas vidas. Deus, me livra. Deus, me salva. Deus, me liberta. Deus, me tira desse problema. E nós precisamos dizer, e ter essa coragem de dizer: Senhor, é o Senhor que pode nos fazer agir. É o Senhor que pode movimentar situações. É o Senhor que pode nos fazer ver e crer. E a gente precisa crer nisso, irmãos. Às vezes, eu creio que a maior dificuldade que a gente tem nesse mundo vem por falta de jejum, vem por falta de oração, vem por falta de vida devocional. Nós dizemos que cremos em tantas coisas. Nós dizemos que cremos na soberania de Deus. Nós dizemos que cremos no poder da ação de Deus. Nós dizemos que cremos no Deus pessoal. Nós dizemos que cremos que o Espírito Santo habita em nós. Mas nós praticamos isso tão pouco na nossa vida. Nós vivemos às vezes tão vazios de práticas espirituais no nosso dia a dia. Às vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é ver o WhatsApp. E aí a gente começa a perder tempo, e aí a gente fica meia hora, e aí já está na hora de trabalhar, e aí você vai trabalhar, e aí você chega cansado à noite, tem que arrumar a casa, tem que fazer seus afazeres, e aí você está cansado, e aí você pensa: estou muito cansado, não vou ler a Bíblia hoje, ou não vou orar. Falta vida espiritual, meus irmãos, falta vida devocional. Falta com que a gente, na nossa vida, se entregue a Deus, senão nós nos tornamos ateus práticos, senão nós tornamos a nossa vida vazia de sentido. Nós vimos ao domingo após domingo aqui na igreja, mas aquilo que a gente diz que crê, aquilo que a gente celebra, não se torna palpável no nosso dia a dia. Nós precisamos de coragem para agir. Quando a gente entender o que a nossa oração pode fazer, o que o nosso jejum pode fazer, como Deus trabalha por meio dessas coisas, como Deus muda situações por meio dessas coisas, nós então abalaremos este mundo, abalaremos essa cidade. Amém? A história da igreja nos diz que nos tempos da Reforma, John Knox,
um grande reformador escocês. Ele era rival da rainha da Inglaterra, Maria Stuart, conhecido por alguns como Maria Sanguinária, de tanta gente que ela matou por causa da fé, tantos protestantes que ela matou. Mas dizia-se que Maria Stuart tinha mais medo da oração de John Knox do que de 1000 exércitos. Ela tinha mais medo da oração de John Knox do que de 1000 exércitos. Meus irmãos, será que os reinos deste mundo têm medo da nossa oração? Será que nós cremos de fato que a nossa oração pode movimentar o mundo? E para isso a gente precisa de coragem. A gente precisa dessa coragem que vem do alto, essa coragem de andar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós vemos que nós precisamos dessa coragem que vem do alto, essa coragem que vem por meio desses exercícios de prática e vida devocional. E o povo de Deus expressou essa verdade. Mas agora eu queria levar a atenção para vocês de que os confortos deste mundo nos tiram a nossa coragem. Nos tiram a nossa coragem, porque, vejamos, todo o povo de Deus está em pranto, todo o povo de Deus está em luto. Mas tem uma pessoa que é povo de Deus que não está. Tem uma pessoa aqui nessa história que não está. Nós vemos então que Mordecai está na porta do palácio, está ali naquela condição, e aí todo mundo vê, o pessoal sabe que Mordecai é próximo da rainha, e então o pessoal vai conversar e leva essa informação para Esther. Então, sabendo que Mordecai está com versos impróprios, Esther manda uma roupa para que Mordecai agora talvez pudesse se vestir e pudesse entrar novamente no palácio, e para que Esther pudesse conversar com Mordecai pessoalmente. E ela manda Hatá, que esse servo que vai ser aí o nosso garoto de mensagem dessa história, né? Vai ficar indo e voltando aí, conversando com um, conversando com o outro, mandando a informação de um, mandando a informação de outro. Mas então Mordecai se nega a vestir as roupas, porque Mordecai não está vestido daquele jeito porque ele não tem roupas melhores para vestir, ou porque ele rasgou a que tinha. Não, Mordecai está vestido daquele jeito como uma forma de protesto, como uma forma de identificação com o povo de Deus, como uma expressão de luto por tudo o que estava acontecendo. E aí a gente descobre, gente, que Esther não estava sabendo de nada. Esther não estava sabendo de nada. Então perceba, gente, nós temos Esther vivendo no palácio, o mesmo palácio onde Assuero, o marido dela, juntamente com Ramã, se uniram e criaram uma lei falando que o povo dela ia ser assassinado. E o que Esther fez a respeito disso? Nada, porque ela nem sequer sabia disso. Esther nem ao menos sabia dessa realidade. Esther, esse era o assunto mais comentado de toda a cidade. Estava todo mundo falando disso. Estava todo mundo falando somente disso. Mas Esther não sabia. E por que Esther não sabia? Porque a Esther não estava nem aí para o povo de Deus. Pense, gente, aqui a gente tem uma noção de quão longe Esther estava indo com relação à sua ausência, à sua falta de identificação como parte do povo de Deus. Talvez eu veja naquele palácio cheio de prazeres, cheio de confortos, cheio das ilusões deste mundo, com tudo que o reino da Pérsia podia dar a ela, com todo o conforto que os reinos deste mundo podiam dar a ela, ela simplesmente agora já nem ligava mais para o povo para o qual ela pertencia. A gente sabe que o povo judeu precisava seguir certas leis alimentares, e se ninguém sabia que ela era judia, então ninguém sabia dessas leis, então provavelmente ela nem estava participando mais daquelas leis. Imagino que num governo daquela época, um governo que era sempre ligado à religião, eu fico pensando, quantos cultos pagãos Esther não participou? Quantos sacrifícios a deuses pagãos ela não deve ter praticado ali para poder compor a sua figura como rainha? Quantos? Talvez ela estivesse ali no seu sono de beleza, passando os seus perfuminhos, vivendo a sua vida fútil como rainha do mundo pagão.
alheia, sem interesse por tudo que acontecia. Seu povo estava prestes a ser assassinado. E ela não estava nem aí. Ninguém nem se importou de contar para Esther. Porque pense, ela nunca demonstrou ter afeição especial por judeus. Ela nunca participou de nada que a ligasse ao judaísmo. Por que alguém ia achar que seria do interesse da rainha uma lei que fosse matar todos os judeus? Então Esther, ela chegou nesse ponto. E acaba que a vida de Esther, meus irmãos, pode parecer muito com a nossa própria vida nesse sentido. A vida de Esther pode se parecer muito com a nossa própria vida nesse sentido, porque às vezes a gente pode estar tão confortável naquilo que este mundo pode nos oferecer. Às vezes a gente pode estar tão confortável naquilo que o nosso trabalho nos tem, naquilo que nós conquistamos com o nosso dinheiro, na saúde que nós temos, e aí a gente começa a viver alheio às necessidades do povo de Deus. A gente começa a viver alheio a essas necessidades. Semana passada a gente falou, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Mais de 340 milhões de cristãos vivem sem poder cultuar direito, tendo que esconder a sua fé, porque senão eles podem ser mortos. E o que a gente faz com respeito a isso? Nada. Quantas pessoas perdidas aqui na cidade, que a gente às vezes não sabe nem evangelizar, sabendo que é uma necessidade da igreja, que a igreja evangelize, que a igreja saia para evangelizar. Quantas necessidades da igreja que nós temos aqui, que às vezes elas passam sem serem supridas, porque a gente às vezes não está nem ligando para as necessidades da igreja. Quantos órfãos, quantas viúvas, quantas pessoas que nós poderíamos ajudar, mas que nós deixamos de ajudar porque nós simplesmente não nos importamos. Quantos irmãos da igreja que estão passando por necessidade, ou estão passando por uma dificuldade emocional, estão passando por uma barra em casa, e a gente não consegue nem sequer religar, porque a gente não se importa ao ponto de nem saber o que o irmão está passando. Às vezes nós somos como Esther. Às vezes nós somos como Esther nesse sentido de que nós estamos tão confortáveis onde a gente está, que a gente simplesmente não se identifica mais como parte do povo de Deus. Mesmo que a gente tenha sido batizado, mesmo que a gente esteja aqui vivendo na igreja, mesmo que a gente agora seja membro, mas na prática às vezes a gente está ali e a gente vem e é cristão somente no domingo. A gente não se importa com o povo de Deus, a gente não se vê como família de fato, a gente não se vê como pessoas que fazem parte de um mesmo povo, que são ligadas pelo sangue de Jesus. A gente tem dificuldade de entender e de perceber isso. E isso é uma realidade que essa história mostra pra gente, meus irmãos. Quando a gente acaba ficando confortável demais com esse mundo, com aquilo que nós temos, nós muitas vezes perdemos essa coragem de fazer alguma coisa. A coragem de ser como Mordecai e fazer alguma coisa. Mas percebam, gente, que a história ela prossegue. Mordecai não apenas quer que Esther saiba do que está acontecendo. Ele não apenas coloca Esther a par de tudo. Ele quer que ela haja. Ele fala: Esther, se identifica como o povo de Deus. Vá ao seu marido, o Assuero, o rei, e intercede por nós. Interceda, faça com que o rei interceda por seu povo. É muito interessante isso. Mordecai não diz: Esther, interceda pelo meu povo. Não, Esther, interceda pelo seu povo. Porque por mais que você queira negar, você ainda é parte do povo de Deus. Você é parte da comunidade da aliança. Então ele vai e faz isso. E qual é a resposta de Esther? A princípio Esther tem medo. Esther não quer agir. E aqui ela coloca dois motivos que aparentemente são bem plausíveis e bem justos ela que ela não age. O primeiro motivo é justamente que ela diz que existe uma lei. Existe uma lei nesse império. Todo aquele que está diante do trono, o versículo 11 nos diz: todo aquele que está diante do trono do rei, e que se achega perante o rei, e que se entra na presença do rei, sem ser chamado pelo rei, é passível da pena de morte. E isso serve para todo mundo, inclusive para a rainha.
inclusive para a rainha, para todo mundo que queira falar com o rei. Ninguém pode simplesmente chegar e falar com o rei. O rei tem que solicitar a presença, porque existe um risco de morte. E Esther está falando: Mordecai, eu não posso, eu tenho um risco de morte aí. E esse risco de morte se intensifica pelo segundo motivo, que ela diz que já tem mais de um mês que o rei não a chama. Então perceba, gente, Esther aqui, embora estivesse ali regada de conforto, não estava nada no auge do seu prestígio, não. Ela sim, foi a rainha da Pérsia, ela é a rainha da Pérsia, a mulher mais poderosa do império. Ela é a mulher mais poderosa do império, mas o seu prestígio não está sendo tão grande, porque tem mais de um mês que o rei não a chama. E não é como se o rei Assuero tivesse mais de um mês dormindo sozinho. Lembre-se, ele tem um harém com milhares e milhares de mulheres. Ele poderia ter a seu bel prazer e aproveitar. Então a gente tem Esther aqui vivendo alguma crise no seu prestígio, vivendo alguma crise ali na sua relação como rainha da Pérsia. Nem tudo são flores para ela. Esther abandonou toda a sua identidade para ser rainha do mundo pagão, e agora ela nem é mais chamada ao rei há mais de um mês. Será que valeu a pena? Será que vale a pena trocar a sua identidade por algo às vezes tão fútil? Por poder, por fama, pelas coisas deste mundo? E a gente vê então que Esther, ela não quer ser corajosa. Por mais que esses motivos sejam plausíveis, ninguém quer correr o risco de vida. Está todo mundo correndo risco de vida nessa história. Todo mundo que é povo de Deus está correndo risco de vida. E ela pode fazer alguma coisa. Ela está numa condição que ela pode fazer alguma coisa. Mesmo que talvez ela possa morrer, ela pode tentar agir. Mas ela ainda não se identificou como povo de Deus. Ela não quer se identificar. Ela não quer, e ela deixa que o medo a domine. Porque a coragem, meus irmãos, não é simplesmente a ausência do medo. Não. A coragem é mesmo com medo, não deixar que o medo te domine. E vai lá e faz. Faz aquilo que é necessário, aquilo que deve ser feito. Mas as coisas podem mudar, e as coisas mudam nessa situação. Porque a mesma coragem que vem do alto e que está sobre Mordecai, agora vai recair sobre Esther. A mesma coragem que fez com que Mordecai chegasse e falasse: não vou me curvar. A mesma coragem, ela recai sobre Esther. E a gente vê agora esse último ensinamento dessa noite, que a verdadeira coragem exige sacrifícios. A verdadeira coragem, ela exige sacrifícios da nossa parte. Porque a gente tem então que Mordecai, sabendo então, talvez decepcionado com Esther, ele agora prega para Esther. Ele manda uma mensagem para Esther que é poderosa. Ele diz: olha, Esther, não fique achando aí que por ser rainha só você vai se safar, não. Não fique achando que só porque você está no palácio você não vai ser morta junto com o povo de Deus, não. Porque você é parte do povo de Deus, mesmo que você queira negar isso. E se você não fizer nada, não pense que é porque você não vai fazer nada que Deus vai deixar de nos livrar. Há socorro vindo para o povo de Deus. Há socorro, e você falando ou não, você ficando calada ou não, há socorro que vem da parte de Deus. E você deve entender, Esther, você deve entender que talvez seja para isso, para esse dia, para essa situação, que Deus permitiu que você se tornasse rainha. Que Deus permitiu que você parasse de se identificar como um povo de Deus. Que Deus permitiu que você abandonasse a identidade para ser elevada como rainha, para hoje você poder salvar o povo de Deus. Esther levou essa ferida. Mordecai vai na ferida de Esther. Mordecai fala aquilo que Esther precisava ouvir, porque isso precisa doer em nós. Precisava doer em Esther, precisa doer em nós. Porque é como se Mordecai estivesse dizendo para a gente: está na hora da gente parar de viver como pagão, para tomar uma atitude.
Está na hora de você parar de viver aí nos seus reinos de luxo, nos seus reinos de conforto. Está na hora de você parar de viver para você mesmo e tomar uma posição, porque Deus vai enviar socorro, quer você queira ou não, quer você faça parte disso ou não. Deus vai fazer essa igreja crescer, quer você faça parte disso ou não. Deus vai chamar o povo dele, Deus vai defender a sua igreja, Deus vai fazer com que as pessoas cheguem para o reino de Deus, cresçam em Abaeté, quer a gente queira fazer parte disso ou não. Deus vai agir. Deus não precisa de nós para agir. No entanto, Ele age por meio de nós para poder nos transformar. E isso precisa estar na nossa mente, meus irmãos. E é muito importante isso aqui, porque Mordecai tem um senso muito profundo da soberania de Deus e do fato de que Deus coloca cada pessoa no lugar que deve ser colocado. Esther foi colocado como rainha, para como rainha agir em favor do povo de Deus. E você, onde Deus te colocou? Onde Deus te colocou, onde Deus te plantou. E é nesse lugar onde Deus te coloca, é nesse lugar onde Deus te planta, que você é chamado a tomar uma posição. É nesse lugar que você é chamado agora a se identificar como povo de Deus, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja nos seus relacionamentos. Ele te colocou ali com pessoas, com propósitos para serem feitos, para serem cumpridos. E Ele vai agir, e Ele quer que você haja. Deus não te coloca, Deus não te colocou onde te colocou à toa, meu irmão. Deus não te colocou nessa cidade à toa. Deus, Ele vai agir para que você pregue o Evangelho, para que você testemunhe, para que você seja parte do povo de Deus, que mostra Deus ao mundo. Isso precisa ficar claro em nossa mente, isso precisa ficar claro em nosso coração. Mordecai aplica essa verdade ao coração de Esther. Esther, você foi rainha, para antes de tudo servir ao Deus Rei. E todos nós estamos a serviço desse mesmo Deus. Todos nós estamos a serviço desse mesmo Deus soberano. Então a gente precisa então criar coragem para agir, criar coragem para tomar uma posição. Porque mesmo que se identificar como crente neste mundo seja uma sentença de morte, como era para o povo de Deus aqui nessa região, nessa época, mesmo que isso signifique que haja oposição contra você, mesmo que isso signifique que você possa perder prestígio no meio das pessoas, Deus está te chamando hoje para agir como parte do povo de Deus, para ter coragem. E meus irmãos, Esther é tocada, Esther entende, Esther que muda a sua perspectiva, Esther se arrepende e agora ela muda, e essa mudança real é primordial. Agora a gente passa a ver uma Esther que saiu de medrosa para corajosa. Uma Esther que antes negava tudo que era relacionado ao povo de Deus, para uma Esther que agora se identifica como parte do povo de Deus, e que agora quer viver como rainha, porque agora ela é rainha, mas ela é também povo de Deus, e ela quer ser parte do povo de Deus, custe o que custar. E agora ela então se dispõe para assumir a sua identidade, e como parte do povo de Deus, ela então assume a sua posição onde ela foi colocada, e ela agora dá ordens. Antes Mordecai estava dando as ordens, antes Mordecai estava direcionando o povo de Deus, mas agora a própria Esther lidera, a própria Esther manda, a própria Esther tem coragem, ela é rainha, e como rainha, como uma mulher poderosa, ela agora manda Mordecai, ela dá ordens a Mordecai, e ordens a favor do povo de Deus. Ela diz: Mordecai, reúne o povo, Mordecai, e faça com que o povo agora faça um jejum de 3 dias pela minha vida, faça com que o povo esteja jejuando, para que Deus esteja comigo. Esther entendeu, assim como Mordecai, que essa coragem vem do alto. Ela sabe que essa coragem vem do Senhor, vem do seu Deus, o Deus que talvez ela tenha esquecido por muito tempo, mas agora ela entende que Deus a chamou, agora ela entende que ela faz parte do povo de Deus, e agora ela dá ordens, ela é corajosa, ela pede que então Mordecai reúna o povo e que todos jejuem por ela, um jejum de 3 dias, sem nada comer, sem nada beber, e ela também entra nesse jejum, as suas servas também entram nesse jejum. E percebam, meus irmãos,
Percebam algo muito interessante. A moeda de troca que Esther tem com o seu marido, com Assuero, é a sua beleza, é a sua vistosidade. E ao jejuar por 3 dias, ela está de alguma maneira ela está perdendo essa sensibilidade. Porque uma pessoa, quando ela fica sem comer muito tempo, ela começa a ficar esmorecida, pálida. Então ela está colocando a sua própria beleza em risco, mas entendendo que a partir disso ela está guerreando não com as armas dela, mas com as armas do Senhor. Ela não vai entrar nessa guerra com a sua beleza, com tudo aquilo que ela pode ter. Não, ela está entrando com as armas de Deus, e por isso ela jejua, por isso ela ora, ela intercede, ela pede por essa intercessão. Então ela entende que as suas armas não são carnais, as suas armas são poderosas em Deus. Ela entende que essa luta é espiritual, e por isso, porque essa luta é espiritual, ela quer lutar com as armas de Deus. Então a gente vê que ela se posiciona como parte da família do Senhor, e agora por 3 dias eles buscarão o Senhor, pedirão que o Senhor interceda por seu povo. Esther vai agir, mas ela não quer agir sem a presença de Deus. Ela não quer agir sem antes clamar para que Deus faça parte daquela ação. Mas, meus irmãos, Esther não apenas manda isso, ela diz que depois de 3 dias ela vai e falará ao rei, intercederá ao seu povo. E ela diz então uma das maiores demonstrações de coragem de toda a Escritura. Ela vai falar com o rei e ela diz: se eu tiver que morrer, morrerei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Alguns versículos vai estar escrito: se eu perecer, pereci. Quem de nós tem coragem de falar isso em prol do reino de Deus? Quem de nós tem coragem de se identificar com o povo de Deus a tal ponto, e de pregar o Evangelho a tal ponto, de se colocar numa posição a tal ponto de que, se você tiver que morrer pelo povo de Deus, se você tiver que morrer por Deus, pelo Evangelho, você morrerá? Quem de nós? Meus irmãos, essa convicção que Esther tem é a convicção que todos nós temos que ter diante do Senhor. Essa disposição de ter sacrifícios que nós precisamos fazer para que a identidade de Deus faça com que a gente perceba neste mundo. Nós precisamos fazer sacrifícios, e a coragem exige isso. A coragem exige sacrifícios. Como a gente viu os ucranianos perdendo a vida, perdendo o seu conforto, para defender o seu povo, para defender o seu lar. E nós, o que fazemos pelo povo de Deus? O que fazemos pelo reino de Deus? Como nós vivemos? Meu Deus, meus irmãos, há um povo que nós pertencemos. Há um povo que nós pertencemos, e um Deus a quem nós pertencemos, que é muito mais digno que o nosso país, muito mais digno que a nossa cidade, e que merece a nossa vida de fato. Talvez a gente nunca chegue ao ponto de chegar numa situação em que nós poderemos morrer pelo reino de Deus. Talvez nunca chegue esse dia, numa posição em que a morte é a consequência. Pode ser a consequência, mas chegaremos um dia que talvez nosso emprego, talvez nossa reputação, talvez a nossa moral, talvez os nossos amigos sejam um preço a se pagar. Talvez os nossos próprios confortos, que nós estamos com tanta dificuldade às vezes de abrir mão, sejam aquilo que nós devemos de fato sacrificar. Mas, meus irmãos, Esther é tocada. Se Esther mudou, se Esther foi transformada, nós também podemos ser transformados, né? Nós também podemos ser transformados. A gente é chamado a viver neste mundo caído, esse mundo difícil, esse mundo cheio de dores, com coragem, como parte do povo de Deus, e ser parte do povo de Deus que está trabalhando pela reconstrução deste mundo, que está no fronte de batalha deste mundo. É importante a gente então tomar posição de querer não apenas morrer, mas viver pelo povo de Deus, viver pelo reino de Deus, viver por essa igreja, para que essa igreja cresça, para que essa igreja tenha frutos.
para que a gente possa adorar o Senhor, porque Ele é digno de ser adorado. Isso vai nos custar algo, meus irmãos. Isso vai custar algo a nós. Mas enquanto a gente não estiver disposto a sacrificar algo, aquilo que custar, nós estamos escondendo a nossa identidade. Enquanto a gente não estiver disposto a falar: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente não estiver disposto a sacrificar algo, a gente está escondendo a nossa identidade como parte do povo de Deus. A gente precisa resgatar isso, meus irmãos. Mas eu queria concluir dizendo que sim, é possível que a gente resista e viva esse modo de vida sacrificial por Deus. E isso é possível porque essa coragem de Esther, essa demonstração de coragem que Esther tem aqui, ela vai apontar para alguém muito mais corajoso que Esther, alguém muito mais real, alguém muito mais profundo. Porque percebam, gente, Esther é rainha, e ela está assumindo aqui o risco de perder o seu palácio, de perder o seu reino, de perder tudo aquilo que ela tem, e de perder até mesmo a sua própria vida, para salvar o povo de Deus de um risco temporal. Mas existe alguém que, assim como Esther disse: se eu tiver que morrer, morrerei, e de fato morreu. Existe alguém que não apenas arriscou perder tudo, mas que ele perdeu seus palácios celestiais, e como homem se encarnou e morreu, passou pela morte para salvar o povo da perdição eterna. Existe alguém que se identificou com o povo, com parte do povo de Deus, por nós, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele disse: se eu tiver que morrer, morrerei, e morreu. Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu por mim e por você, para que agora a gente pudesse, se identificando como parte do povo de Deus, a gente pudesse ter essa coragem que vem do Senhor, essa coragem que vem no Senhor. No jardim, antes de sua morte, Ele chegou a dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas desse cálice Ele tomou até o fim. Ele sim foi cheio de coragem, de força, de poder para nos libertar. E Ele foi até o fim, para que agora a gente possa confiar nele, para que agora, amando Ele de todo o nosso coração, a gente possa ter vida, e vida em abundância. Ele nos chama para que agora a gente possa viver e morrer por Ele acima de tudo. Ele nos chama para que agora a gente, estando nele, nada nos abale, que a gente possa dizer como Esther: se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Possamos então, meus irmãos, aprender dia após dia a viver e a andar nele, na coragem dele, neste mundo. Amém?